Saudações a todos, meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é o Caetano do site Mosaico Negro. Tudo bem com vocês? Estamos aí, 2019, hein? Voltando às atividades do podcast. Como é que vocês passaram de fim de ano? Passaram bem? É isso aí. Muita coisa acontecendo, hein? Governo Bolsonaro, vantagens aí. Mamata, só mamata. E hoje venho nesse podcast falar de um tema assim tenebroso, principalmente para a população preta, população jovem, né, que é abordada, né, e pobre também, que é abordada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Vocês vão entender o contexto, né? Seguindo aí o tema do nosso podcast de hoje, o nosso governador ilustríssimo João Dória, né, no dia 11/1/2019, ele autorizou todas as equipes de radiopatrulha da Polícia Militar a usar espingardas calibre 12 no atendimento às chamadas do 190, né? E ele falou isso até no lançamento, né, da operação Rodovias Mais Seguras. E nisso ele fez uma fala que motivou fazer esse podcast, né, no qual, né, abre aspas, no qual o Dória nesse evento ele fez uma fala muito preocupante, abre aspas: diante de qualquer ameaça à população, risco de morte, risco de ameaça com arma, a orientação da Polícia Militar é imobilizar o bandido. Se ele reagir, ele vai para o cemitério. E nisso me fez refletir sobre uma situação que eu conheço desde a minha adolescência, ou desde criança, né? O possível suspeito da Polícia Militar. Eu não vou entrar no mérito da questão da criminalidade. Não sou jurista, não sou criminalista. Mas o modus operandi da Polícia Militar, que é o que está em jogo aqui nesse podcast. Porque autorização para atirar eu acho que nunca precisou, porque a Polícia Militar já faz isso. Agora autorizados, né? Agora quem vai sofrer com isso? Temos aí o genocídio do povo preto, né? E todo mundo sabe, né, que é a realidade aí. Ou se você não sabe, a Polícia Militar ela tem uma visão que qualquer cidadão do sexo masculino, negro, pobre, com tatuagens à vista é potencialmente abordável, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela aborda de maneira mais dura e direciona esses seus procedimentos baseados em direcionamentos preconceituosos, sempre relacionados à cor da pele, aparência física e estilo de roupa. O argumento legal desses policiais ou da corporação é o de evitar que crimes ocorram, e para isso adota-se o chamado policiamento ostensivo em praças, logradouros públicos, além do monitoramento, muitas vezes nem tão à distância assim, né? A gente vê aí, né, pessoalmente em televisão, as manifestações, eventos com uma grande aglomeração de pessoas, né? E quando são realizadas essas tais abordagens de pessoas suspeitas,
E aí, né, entra em cena essa questão do preconceito racial e social, né, sendo condição social, né, como eu já disse, questão de cor, sinais físicos, tatuagens, que influenciam. Isso influenciam sim as abordagens, né? Os policiais, eles não só agem de forma mais rigorosa nas abordagens dos cidadãos, né? Quem já foi abordado sabe, nesses meus 38 anos, cansei de ser abordado, né? A gente sabe o procedimento, como eles abordam, né? E eles não lançam, tipo assim, da maioria das abordagens, muitas vezes, dependendo do horário e da localidade que você é abordado, eles não abrem mão da violência e da truculência não, né? A gente percebe que essas escolhas policiais, né, que eles têm aquele foco de missão de tipo manter a ordem, né? E como a abordagem policial é um procedimento legal, serve para encobrir abusos, pois ninguém tem muita vontade de denunciar policiais militares para outros policiais militares ou corregedoria, né? E são motivos óbvios, né? E aí, você sofreu truculência na abordagem, o que você vai fazer? Você vai fazer um BO contra a abordagem? Você vai pegar os nomes dos policiais? Você vai lá na corregedoria da Polícia Militar, que fica lá no batalhão Tobias Aguiar, batalhão da Rota? Eu já fiz isso uma vez e falo pra você, viu? Fiquei realmente com medo com a truculência dos caras no atendimento. Corregedoria, a todo momento questionando a forma como aconteceu o fato e tentando me convencer que os policiais eles agiram de maneira certa, né? Falo por experiência própria, né? E eu, sim, tenho amigos de periferia, a gente anda nas quebradas, eu não, sinceramente, conheço poucas pessoas que já denunciaram policiais na corregedoria, né? Então, tem aquele perigo ainda de você chegar na delegacia, né, e o delegado acionar a viatura que te esculachou, que te abordou, cara, te constrangendo e te colocando você numa situação muito mais difícil, né? E aí a gente pensa naquele contexto, né? Tipo, a gente tem que pensar que muitas vezes, né, é até uma prática errada, mas os tapas e a truculência na abordagem fica marcado, mas a gente vai levando a vida. A gente já tem pessoas que conseguem até esquecer, né? Mas um tiro a gente não esquece, é mais difícil, né? E lembrando alguns casos nesse sentido, pegando a fala do Dória, o que me preocupa não é a polícia estar bem armada, porque eles têm que estar bem armados para combater o crime organizado principalmente, mas temos que questionar o preparo desses policiais, né, com esses possíveis suspeitos, porque a polícia tem um padrão, eu acabei de falar o padrão que a polícia tem, né? E lembrando de alguns casos, né, no ano de 2013, quem lembra aí daquele documento interno da Polícia Militar de Campinas, que fortalece o que eu estou falando aqui nesse podcast, né? E esse documento ele orientava expressamente os policiais no modus operandi da abordagem, né? No qual indivíduos em atitude suspeita, em especial da cor negra e parda, né? Tipo, tinham que eram prioridades para serem abordados, né? E como negar essa visão da polícia militar, né? Em 2009, um oficial da PM de São Paulo, ele fez uma dissertação de mestrado no qual
ele procurava embasar esse fato sentido no cotidiano pelos trabalhadores, né? Segundo esse policial, né, que a tese dele, o título é Racismo nas abordagens é a marca da PM, né? E essa tese ela foi baseada em entrevistas, pesquisas, né, e mostra que o fato é reconhecido pelos próprios policiais militares, cara, né? E que teve diversos casos escandalosos de execuções, torturas, que vieram à pública, a cor das vítimas, né, no qual foi determinante, ele se embasou bem, né? E a gente entra nessa questão de estatística, né? A gente entra nessa questão de estatística que não é à toa, gente, porque 50% da população carcerária é negra e grande parte e restante é parda, né? Nessa tese, que eu estou dando aqui uma pincelada por cima, dos negros vítimas de preconceito, 78% disseram ter sido discriminados por policiais brancos, mas ser abordado por um policial negro não é segurança. Segundo o autor dessa tese, né? O policial negro não se sente negro. Quem tem essa experiência na prática sabe, né? Uma vez eu fui parado por um policial negro e foi complicado, viu? Sem educação, hiper truculento, sabe? E vai entender, né? E esse modo de agir, né, que também fez no início de 2012, né, na USP, um estudante negro fosse agredido por um policial que chegou a apontar a arma para ele, afirmando que ele não estudava lá. Olha que absurdo. Esse mesmo racismo que fez com que um alto funcionário do governo federal morresse por falta de assistência em um hospital particular que se recusou a atendê-lo, né? Algo inconstitucional por acreditar que ele não teria condições de pagar. E aí a gente atrela a questão do racismo institucional, né? Operado pela polícia militar, pelos órgãos públicos, né? E essa questão de racismo que a polícia expressa de forma mais acabada e também expressa no nosso dia a dia, né? Das mais diversas maneiras e muitas vezes desculpadas e justificadas de mil maneiras que procuram ocultar a situação de extrema opressão que hoje nós negros vivemos no Brasil, ainda mais agora com esse governo, né? E seria ingenuidade nossa acreditar que em apenas um século seriam apagadas as marcas de 400 anos de escravidão do nosso país, né? Que é reflexo, né? Por mais que muitos não acreditem, né? Daqui a pouco vai ter neoliberal aí falando que não houve escravidão, né? Já tem muitos neoliberais, né? Que pegam só o gancho da questão dos abolicionistas, né? Mas isso é um tema para outro podcast, né? Mas eu acredito que o caminho, gente, para pelo menos amenizar esse problema, porque solução, eu sinceramente, eu não consigo ver solução, né? Posso estar sendo meio doido de falar isso, mas eu não consigo ver solução. É discutir abertamente o tema, tentar melhorar a preparação desses policiais, sabe? As questões de relações étnico-raciais, aprimorar e fomentar mais os diálogos com a população preta e os movimentos que atuam contra a violência e o genocídio do povo preto e pobre, sabe? Essa galera tinha que participar desses espaços institucionais, sabe? E devem fazer parte desse processo para a preparação desses policiais também, sabe? E isso hoje em dia é urgente, né? Porque o nosso Brasil, né? Para quem não vive aqui, né? Mas a realidade aqui, e todos sabem, né? Que temos aí uma das polícias que mais matam no mundo, né? Tá aí os índices, né? Do genocídio da população negra, né?